Tá lá pra lá. Pia, o que você achou do São Paulo? Caiu o Zubeldia, chegou o Crespo. Então, primeiro eu queria que vocês... Quem tá por dentro exatamente do que aconteceu com o Zubeldia e depois do Crespo? Eu quero saber as duas Eu sei o coisas. que o Demar vai falar, mas parece... Assim, eu acho o Crespo melhor que o Zubeldia. Concordo. Isso, né? Melhor que o Zubeldia sou eu de treinador. O Mesquita Pelo amor de é Deus. melhor mesmo. Pô, eu tô no controle. Pelo amor de Deus. Eu comando melhor o time e não sou palhaço. Não sou Tonho da Lua. Não sou Tonho da Lua. Não pode falar o nome do Zubeldia que esse cara se altera, Ele se né? transforma. Continua aqui. E a bomba saiu aqui no podcast de vocês, hein? Queria sair, saiu, hein? Mas é assim, esse retorno do Crespo parece aquele casamento que teve divórcio e depois o casal volta, né? Não dá uma sensação. O problema do São Paulo, claro, eu fiz uma analogia aqui, mas o problema do São Paulo não é técnico. Claro, volto a dizer, não gostava do trabalho do Zubeldia. Mas essa recorrência do time oscilar com vários treinadores diferentes, não dá para seguir assim. São Paulo cada vez com a conta mais alta, dívidas mais altas. Eu falei para alguém essa semana, num grupo aí de WhatsApp, falei, é até injusto avaliar um trabalho de um treinador dentro do São Paulo hoje. Com o departamento médico da maneira que trata os atletas. É uma tristeza para a história do São Paulo. Que teve já uma estrutura exemplo, referência. Os assuntos de salários ou direitos de imagens atrasados. Agora me fala, você vai trabalhar feliz, legal, empenhado e tendo problemas no seu recebimento? Vai. Então, como é que você avalia o trabalho de qualquer treinador e todos eles, voltando lá no Diniz, lá atrás, o próprio Crespo, aí passando pelo Rogério Ceni, o Carpini que foi no mais curto antes do Dorival, o próprio Dorival Júnior, apesar de ter conquistado o título da Copa do Brasil, teve oscilações do São Paulo, teve desempenhos ruins. Eu lembro de uma goleada do Palmeiras no Allianz Parque. E muito jogador machucado também nessa época. Né? Sim. O problema das lesões é uma parte dos problemas. São Paulo ultimamente. Né? Então, assim, eu não tô eu não gosto de direcionar críticas a pessoas, mas esse ciclo vicioso do São Paulo não dá mais. O Crespo vai dar uma resposta? Vai. O time vai melhorar. Mas daqui a pouco eu tenho aquele receio do time cair de novo e o bode expiatório da vez ser o Crespo. Niltinho, o que você achou da contratação do Crespo pelo São Paulo? Ótimo, foi campeão. Matador, jogava muito, entendeu? E se jogava bola. Jogava bola. E outra, aquela época era Batistuta e Crespo, gente. Pergunta pro Ademar, Crespo ou André Silva hoje? Eu prefiro o André Silva. Luiz Ademar, de novo. Do Crespo. Jogava muito, né? Não, tô falando assim, eu e o André Silva sou eu disso. Então, O Crespo espetacular. O Crespo, ele lembra muito o nosso amigo PA, porque ele faz o planejamento perfeito. Não, Pega o jogador ruim, deixa médio. Pega o jogador médio, deixa bom. Ele é assim, ele tem essa essa qualidade. do São Paulo numa crise danada, porque Acabou de falar do planejamento, que não paga salário. Sabe como que é o ciclo vicioso? Deixa eu falar uma bomba aqui. Eu vou discordar praticamente do PA quase em tudo. Por quê? Por quê? Porque assim, é o seguinte, a gente tá pegando times do São Paulo limitados e falando que esses times não vão no seu pé. Nem vou discutir diretoria, que isso daí departamento médico tá defasado, enfim. E o presidente é incompetente. Aliás, você só elogia o presidente de São Paulo. O presidente de São Paulo é incompetente, o diretor fere 11 Belmonte, 11 itens do estatuto. Nem vou falar nada disso. O presidente do conselho gosta de uma cachaça. Não vou nem falar das baixarias. Isso eu não vou falar. E eu conheço. Eu sou São Paulino, conheço os bastidores do São Paulo. A gente nunca percebeu gente que era boa. São Paulo. Não, eu faço questão de falar, porque assim, tem jornalista e eu respeito, que se esconde, não gosta de falar e tal. Preserva, né? Eu não tenho problema, porque assim, nunca me influenciou para falar bem ou mal o time que eu amo. Porque eu amo mais o São Paulo que o presidente de São Paulo, eu amo mais o São Paulo que o Muricy, porque eles ganham para isso, eu não ganho nada. Eu amo por amar. Mas eu amo por amor. Eu não ganho nada por isso. Mas então é só. O que eu te falo? O São Paulo tem times limitados, então o São Paulo não vai brigar por títulos, geralmente. Não vai brigar por títulos. A não ser que você faça que nem o Botafogo. Consiga fazer um time que seja competitivo e tal. Foca numa competição, acabou. O problema de São Paulo era treinador. São Paulo não tem esquema tático.
O São Paulo não tem definição. O zagueiro joga de lateral. Pelo O lateral joga de atacante. Então, era um imbecil do comando. Um técnico de LDU. É a mesma coisa que você pegar um técnico hoje do Itapirense, o Dudu lá, que acabou de sair do vídeo, e tem que trazer ele para São Paulo. O cara não está preparado ainda. Você trouxe um... A gente fez isso com o Carpini. Então, mas o Carpini, eu acho que o Carpini, você nem deveria ter contratado, porque ele não tem experiência para um time que está nessa situação. Paulo, claro. Ele não está como já fez com o Doriva, como fez com o próprio Baresi. Enfim, a gente tem... A gente vai ter André o Jardine, o Baresi, o Jardine. Então, enfim, nós vamos pegar vários caras que ainda não tinha, porque o time tem tendo esses problemas que você falou. O Dorival foi campeão de uma Copa do Brasil, eliminando Corinthians, Palmeiras e São Paulo, com um time muito inferior do que é hoje. Muito inferior. É verdade. Ele não tinha o Enzo na lateral esquerdo, ele não tinha o Oscar, o Lucas foi chegar só contra o Corinthians, que ele jogou aquele jogo que ele... Sim. Então ele não tinha nada disso, que teve o cidadão aí, o Chapolin Colorado do São Paulo. O time do Dorival o time do Dorival não, o time do Zubeldia é muito elenco, mas muito melhor. Não tem só que comparação. você tinha um treinador experiente. Assim, esse negócio de salário atrasado, tira no Palmeiras, o Santos atrasa, o São Paulo atrasa. Amigo, se eu ganho 300 pau por mês, você pode me pagar a cada 6 meses. Você não pode pagar todo mês. Exatamente. Só que os caras não ganham 300. Então, isso que eu tô te falando, assim, com todo respeito, esse negócio de time não joga porque isso aqui, isso é a maior imbecilidade. Menos o Arboleda, Pelo que amor de Deus, eu não tô tá falando que você é imbecil. Eu tô falando para você setorista e conversar com o jogador. De time grande, isso é a maior imbecilidade que a imprensa fala, porque não fala com o jogador. O jogador tá. Você acha que o Luciano tá cagando se o salário dele atrasa? Ele ganha, ele pode receber a cada 6 meses, não a cada 3. Porque os times não podem ficar o terceiro mês sem pagar, porque senão eles perdem o jogador. Sim. Então, a cada 2 meses, e é o direito de imagem. Por que você faz direito de imagem? Os jogadores do São Paulo que tem tudo na carteira e pagam o imposto, os 28% que todo mundo paga, Muito mais caro. esse daí não está atrasado nada. É. Quando você quer ser espertinho e você faz o direito de imagem para pagar pouco imposto, você tem que mais que se ferrar mesmo, eu acho. Mas Então falar que jogador de time grande tá em... Ai, eu tô bravinho porque eu ganho 2 milhões e tô ganhando a cada 3 meses. Me paga por uma vez por ano. Me paga uma vez por ano. Me leva lá que eu pago uma vez por ano. Então acho que isso daí tudo... O que eu acho que São Paulo é o seguinte, é uma bagunça. Esse negócio do Muricy. Não, eu vou... E o Muricy é meu amigo. Eu vou pro São Paulo, mas eu não quero ser treinador e eu não quero falar com o treinador... Cara, então vai pro inferno, Muricy. Não fique de você. Meu Deus. Se você não quer... O Muricy é nosso ídolo. Não fala isso. Se o Muricy não quer ensinar o treinador a ser experiente e mostrar para ele onde ele está escalando errado, onde ele está desconhecendo... Por que o Crespo caiu no São Paulo? Você vai lembrar por que ele caiu no São Paulo? Da primeira vez que você está falando. É. Conta por quê, Adamar. Porque ele foi campeão paulista e aí quando começou as Copas quando ele ele foi priorizava... demitido. Eu pensei que é quando ele chegou Quando ele no São caiu, quando ele caiu. E o brasileiro, São Paulo foi lá para baixo. Sim. O Muricy conta isso em todo podcast, você pode ver o Muricy sim. contando. Ele largou, ele não entendeu que o brasileiro é difícil, priorizou a Copa, largou e o São Paulo, ele caiu porque o São Paulo estava perto da zona do rebaixamento. Sim. Foi por isso que ele caiu. E agora, se o Muricy não ficar em cima dele e lembrar que agora, a partir de agora nós estamos perto da bola do rebaixamento, e o Muricy serve para isso. E teve uma troca de diretoria ali também, né? Então, mas o Muricy tem que servir para isso. O trabalho do Crespo, né? O Zubeldia vai lá e deixa o Ferreirinha no banco e coloca o Cédric de coisa. Ô imbecil, vem cá, imbecil. Você não precisa todo mundo saber que eu tô te chamando de imbecil, mas você precisa chamar o cara de imbecil. Quando ele põe o Ferrarese de lateral direito, vocês viram o Mike jogando agora esse final de semana, esse meio de semana, que o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense, o que ele barbarizou na lateral do São Paulo? Eu assisto o Não dá pra você colocar o Ferrarese de lateral, cara. O cara é de 1,93m, jogando na B. Então, eu acho aí que você... Então, o erro do São Paulo é conceitual. O Muricy precisa ser um treinador que mande no treinador. E não é que ele vai escalar, ele vai não sei o quê. Isso é errado. Do treinador. Isso é errado. Isso não pode fazer aqui no São Paulo. Você não pode deixar largar o brasileiro que a gente cai. O São Paulo tem o slogan do São Paulo é que nunca caiu. Então você tem que lembrar disso. Ele precisa lembrar isso, cara. Então o São Paulo precisa mostrar quem manda. Precisa ter quem manda. Não pode o Chapolin Colorado, o da Lua, ficar ser pleno, né? Com um monte de imbecil que só trabalhou no LDU, o time maior que eles trabalharam.
né? E aí você deixar comandar o São Paulo. É o gerente cobrando o treinador da empresa. Pô, eu queria ser presidente de um clube que eu ia mostrar para o presidente do São Paulo, o fraco Casares, o ridículo Casares, o que é mandar. Toda segunda-feira, se eu sou presidente do meu clube, eu sou síndico do meu prédio há 28 anos. E toda eleição eu falo para os caras, gente, vocês querem emitir... Já tô muito tempo. Não, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui, nem vou falar o que eu fiz pelo meu condomínio. Mas poderia falar aqui para vocês vão entender o que é ser um dirigente. É você comandar. Toda segunda-feira, o meu treinador vai me dar satisfação. Eu contratei o Niltinho, contratei o planejamento, contratei você, e os 3 não estão jogando. Eu sou um imbecil, por quê? Você vale não, o Niltinho tá gordo, o outro ali, não sei o quê. Você me pediu os 3, seu imbecil. Você me pediu os 3. A responsabilidade é sua. Os caras vão jogar. Você vai pôr eles pra jogar, eu vou te demitir, porque você me pediu os 3. Por que nós empatamos com o Velo Clube e empatamos 2 jogos? Por quê? Se nós somos bem melhor. Você tem que fazer reunião e cobrar, cara. É isso que o Palmeiras faz. Exatamente. É isso aí. É isso que a Leila faz com o Abel. E é isso que o Abel faz com os caras. Então, o São Paulo é profissionalismo. Tá faltando é profissionalismo. Você acha que os caras estão muito mansos ali? Muito manso. Os jogadores fazem o que querem. O departamento médico é essa porcaria. Em vez de você contratar equipamento. Por exemplo, assim, o Crespo veio pro São Paulo, porque o São Paulo estava indo pra FIFA. Ia ficar sem contratar, o Crespo entrou na justiça e agora depois desse fez um acordo com ele. Agora fez um acordo. Por isso que o Crespo veio. Não veio, o São Paulo veio para evitar o transfer ban. Não foi por causa disso. E o Crespo estava desempregado. Olha que eu anotei aqui, olha só que você comentou do Sérgio Baresi. Conheço o Baresi. Cara legal, o Baresi maravilhoso, um cara bacana. Quem que lançou o Baresi? Quem treinou o Baresi foi o Muricy, certo? Sim, o expressinho do São Paulo. E o Baresi, na base do São Paulo, sabe quem lançou? 3 jogadores importantes. Antony, Lucas e Casemiro. Você tá entendendo? E sabe onde ele tá hoje? Lá no São Bernardo. Pô, tudo bem, ele não servia meu amigo Roberto. Ele não servia para ser treinador, mas você entendeu aqui como tá esquisito? Se ele foi jogador do Muricy, certo? E ele foi pra base, ficou anos História do São Paulo gigante. Ganhou na base, ganhou Copa São Paulo na base, ganhou vários campeonatos na base. E aí, cadê ele? Se ele lançou Lucas, Casemiro e Antony, pô, eu tinha que voltar no passado. Tinha que ter espaço pra ele. Espaço pra ele. E o Milton Cruz aí, Por isso que eu falei pra vocês no programa passado que eu contrataria e entendi, sim, a contratação do Crespo, porque é importante pro São Paulo. O Crespo ama o São Paulo. Ele saiu reconhecendo que ele fez um brasileiro, ele não entendia o futebol brasileiro. A entrevista dele é sensacional. E toda entrevista que você pega do Crespo, você vê que ele saiu em 21. Ele não colocou, foi colocar agora na justiça. Porque ele queria um acordo e São Paulo não faz, que é picareta. São Paulo é picareta também. São Paulo tá ficando um clube picareta. Né? É uma pena. Infelizmente. Os dirigentes picareta, que não pago, você liga lá, vou pagar. Dia 30 tá na sua conta. Não, dia 30 do mês que vem. Ele não fala o ano. Aí mas é isso mesmo. Virou um time picareta. Então, o próprio Milton Cruz votou para de acordo. Agora, em toda entrevista do Crespo ele fala, eu quero voltar no São Paulo. Minha história no São Paulo não pode ter acabado. Você fala que a grana não tem peso, mas, cara, num ambiente desse, como é que... Cadê a credibilidade? Vai colocando a tabela. Sabe por quê? Eu vou trazer a rapaziada para falar. Porque eu vou te falar só o seguinte. Quando tá, isso não é no São Paulo, é em todos. O presidente vai no vestiário e fala, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só os jogos, tá? Eu tô vendendo a janta para pagar o almoço. Que beleza, hein? Os presidentes falam. Me ajudem, por favor. Já peguei da outra gestão. O que aconteceu com o São Paulo com o Dorival Júnior? Se a gente passar de etapa na Copa do Brasil, o dinheiro que vinha, que a CBF pegava, ele pagava os atrasados. O dinheiro que pegava, pagava... Quando o São Paulo foi campeão, ele pagou tudo. Mas tem então, você sabe que você vai ganhar o salário. Você não vai ficar sem pagar. Até porque você perde os jogadores. Então falar com um cara que ganha mais de R$500 mil, ou os caras, a maioria, falar que esses caras, o salário não cair na conta. Não tô falando a favor do calote, não, pelo amor de Deus. Não. Mas falar que esses caras, o ambiente, para os caras que jogam no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, o ambiente fica ruim, cara,
é porque você não conversa com os caras do mano a mano. Não, eu já ouvi Eu conversa cansei de falar com o bastidores jogador, também. e você trabalhou com o jogador. Trabalhei muito, cara. É diferente quando você tá, vamos supor, você tá num Botafogo de Ribeirão Preto, numa ferroviária, o cara ganha 30 conto, 40 conto. É crise. E aí o total. cara, aí é crise total, porque o cara com 40 conto, ele comprou o carrão do ano para pagar uma prestação de 5 conto, É isso. ele foi morar na cobertura para pagar o aluguel de 5 conto, ele Aí paga não tem mais 5 dinheiro pra conto pagar para a parcela no ex-mulher. condomínio. Aí tem o condomínio, tem não sei o que, tem a Mas o ex-mulher, tem a jogador que mãe, recebe mais não gasta mais também? Claro. Mas como você vai gastar 2 milhões, cara? Ah, não sei. Com todo respeito. Assim, ó, o Arboleda milhão. pode ensinar isso aí. O Arboleda Não, pode... mas aí ele aí você Nós sabe que quantos- temos uma consciência O Arboleda financeira. pode ensinar tudo isso bem, aí. mas Tá eu- toda hora você ele não tá dá pra falar pra... E outra, vocês estão São Paulo esquecendo de uma assume a- coisa. O atleta hoje em dia tem um staff, ele tem um grupo que tá ali por trás, que também tem a participação dos Só que é o dois. seguinte, então por que você não... Todos os jogadores do São Paulo que jogam em carteira não tem nenhum atraso. Ah, não. então sim. uma parte- Nenhum salário é atraso. pago. Em vez de você pagar 10% do seu imposto, paga que nem nós. Isso, Paga que nem isso nós você tem e razão. coloca na carteira Isso- que não tem atraso. Porque aí você não pode atrasar. Nenhum clube que o jogador tá na traseira atrasa. Tá na carteira. Nenhum clube. Porque você tá... Mas muitas vezes o jogador não... 1, 2, 3, come on!